Olá, aqui é o Thiago Borigato, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio aqui do nosso projeto Filosofia e Cosmovisão, com mais um react, estudo de caso, enfim, como vocês queiram nomear, né? Mas hoje vamos falar de um tema que eu até espero que eu não tenha problemas com pessoas próximas a mim. Afinal de contas, é um tema que bizarramente se tornou um tema sensível, né? Que é o tema de pais de pet, aniversário de pet e tal, né? E como o nosso foco sempre aqui é tentar entender um pouco mais estes fenômenos, né? Ter recursos, ferramentas, não só para entendê-lo, mas como até compreender a nossa participação nisso, certo? E claro, trazer um pouco mais de normalidade, sanidade, né? Inteligência, fundamentação para a nossa própria vida. Bom, eu estava num parque, né? E aí, por algo que aconteceu lá, me deu essa vontade de trazer esse tema para vocês aqui, né? Mas antes até de eu explicar as coisas, eu escrevi assim, vamos lá, eu entrei no YouTube, né? Inclusive, até antes, você está gostando do projeto, já se inscreva, deixe o seu like, participe, fortaleça esse projeto que está começando, porque quanto mais vocês participarem, obviamente, mais a gente vai postar por aqui, beleza? Então, já se inscreva e já curta aí, se você, claro, gostar do conteúdo, né? Agora, vamos lá, eu entrei no YouTube, e aí eu fui lá e digitei aniversário de pet, beleza? E peguei os 3 primeiros resultados que apareceram para mim. Eu quero assistir rapidamente com vocês para que a gente tenha mais base para analisar o que nós vamos falar daqui em diante, certo? Então, ó, se liga. Esse aqui foi... Opa, aí. Esse aqui foi o primeiro que eu achei. Vamos lá, olha só. Semana subimos a serra até Campos do Jordão para nos hospedarmos no hotel Suriapã para comemorar o aniversário de 9 aninhos do Bob. Framboesa chegou se achando a Golden, né? Até a hora que a turma toda entrou na água. Ai, desistiu, né, Golden Sicha? Enquanto a galera se divertia na piscina, nós ficamos ali de salva-vidas em caso de alguma necessidade. Só se fosse salva-vidas de aquário, né? Porque eu não aguento nem comigo mesmo. Teve foto com o aniversariante, tinha decoração viva na festa. Assim que a comida foi liberada, todo mundo começou a entrar num frenesi alimentar, inclusive nós. Fernanda quis gravar um vídeo bonitinho da gente comendo até que... Não, papel não. Não, tudo não. Já era, Fernanda, perdeu! E no final de semana subimos... Cara, vamos lá. Na verdade, eu acho que esse daqui nem é o cachorro narrando. Parece que é a dona do cachorro, né? Mas, bom, beleza. Já vemos um aniversário de pet, né? Vamos ver um outro, rapidamente. Cadê a aniversariante do pai? Chegou a hora de cantar os parabéns. Cara, festa temática. Do nosso jeito. Beleza, acabou também, né? E o último. Agora esse sim é o cachorro narrando. Aniversário mais vergonhoso do Brasil. Madalena foi me representando e chegou no circo da Quilica. Literalmente era um circo, porque tava cheio de palhaço lá dentro. Agora vamos analisar o modelito da aniversariante. Que terrível! E pra piorar, a mãe dela tava igual. É de um mau gosto sem precedentes na história da moda. Madalena se distraiu rápido com uma poça de água. Eu sempre quis por ter uma hemorroida e poder ficar em casa. Vai! Au, au, au. Como eu tô feliz de não ter ido nesse lugar! Imagina, né, cara? Assim, bom, vamos lá, beleza. Então, assim, isso é o que está acontecendo hoje. Né? Eu não sei, eu de verdade até quero ouvi-los. Eu falo, pô, cara, o que vocês acham disso aqui? A gente acabou de ver 3, eu não faço ideia de quem são essas pessoas, tá? Mas a gente acabou de assistir 3 coisas que eles postaram, então logo eles querem que a gente veja, reaja, enfim, né? E eu gostaria de fato de saber de vocês. Cara, qual é a opinião de vocês sobre estes 3 Reels Shorts, enfim, né? Que nós acabamos de ver. Tu tinha falado pra vocês, porque vamos lá, né? A gente pode se questionar, puxa, será que essas pessoas são, sei lá, né, mais evoluídas, mais empáticas, né? Elas estão humanizando os cachorros, logo elas são pessoas melhores. Né? O que de fato, como que nós podemos observar, e veja, mais uma vez, não estou falando das pessoas em si, estou falando do fenômeno pais de pet, do fenômeno aniversário de pet, né? E aí, eu vejo, por isso que eu até trouxe esse assunto, eu vejo como um grande indício do que de fato isso é, a partir de uma conversa que eu tive no parque, como eu falei, né? Então vamos lá, ó. Então primeiro, né, pra quem acha que, pra quem só tem 2 neurônios e acha que se você critica é porque você odeia cachorro, porque você odeia animais, né? Pelo contrário, eu amo animais. Eu amo mesmo. Assim, nossa, até a cachorrinha da casa da minha mãe, eu sou apaixonado por ela, né? Mas isso é uma coisa. Eu sou apaixonado pela cachorrinha que tem na casa da minha mãe, sabendo que ela é uma cachorra, né? Aí, o que acontece? Veja, nesse fim de semana, eu e minha esposa
Minha esposa é apaixonada pelo cachorrinho que era dela, né? É da família dela. Ela morava lá com os pais antes de casar comigo. E aí ela ficava com o cachorrinho, amava o cachorrinho e tal. Só que, claro, ela casou comigo, veio morar comigo. E aí, quando não, o cachorrinho ficou na família lá, né? Beleza. E aí, nesse fim de semana, a gente foi lá pegar esse cachorrinho pra passear no parque. Fazia um tempo que ela não fazia isso com ele, beleza? E aí, acontece aquela cena básica, né? Os cachorros vão lá, se lambem, caramba e tal. A gente fica com cara de bunda quando chegou, né? Falando, caramba, olha só. E começa a conversar de outras coisas. Até que no finalzinho, assim, do nosso rolê, digamos assim, eu tava lá dentro, aí veio um cachorrinho muito pequeno, ele meio que tentou subir no meu colo, assim, eu fiz um carinho nele ali, e aí, nisso, minha esposa tava com o Paçoca, né, que é o cachorro da família dela, um pouco distante, chegaram, quando eles chegaram, ele começou a tremer e saiu, assim, né, e aí ele gostava muito de seres humanos, mas não gostava muito de cachorro, tinha medo de cachorro, né, e aí começamos a conversar, porque ele era muito pequenininho, né, devia ter sido 4 quilos no máximo, assim, bem pequeno mesmo, só que aí ela começou a me contar pra gente, né, aquele casal. E, na verdade, esse era o segundo cachorro, que eles tinham tido um outro que era menor ainda, só que ele era tão pequeno, que quando eles foram colocá-lo no chão, ele pulou, né, bem próximo do chão, ele pulou e bateu a cabecinha dele, né, e aí teve um probleminha lá, levaram até no veterinário, mas ele não resistiu e ele acabou morrendo, né. E aí eles começaram a explicar que hoje eles estão criando basicamente novas raças cada vez menores e tudo mais, porque as pessoas estão querendo isso. Né? E, ou seja, eles começaram a falar coisas que eu, assim, claro, a gente conjectura, mas não pensa sobre isso, na verdade, né? Mas, assim, de casos absurdos, assim, de pessoas que, por exemplo, viravam lá no pet shop e falavam assim, olha, mas esse cachorro tem, sei lá, é muito pequeno, cabe no bolso, assim, até alguns, segundo eles, né? Falou, pô, eu quero esse cachorro, mas ele não vai crescer não, né? Porque eu tenho no máximo 1,5 kg. Se ele tiver menos, eu devolvo. Se ele tiver mais, perdão, eu devolvo. Né? E casos de pessoas que compraram o cachorro, levaram para casa, ficaram 1 ano, cresceu um pouco mais do que eles queriam, devolveram. Né? Casos de cachorro que, por exemplo, eu quero com tal cor, ele não vai mudar de cor, né? Não vai, ou talvez vá, não sei. E pegava, levava, mudava de cor, eles devolviam. Né? Então, ou seja, resumindo, né, no fundo, um dos grandes olhares que nós podemos ter em relação a isso é que, como qualquer coisa, tá? Isso virou um mercado, né? Só que o mercado, que veja, vai gerando um outro fenômeno, um outro aspecto, que esse sim é o que nós mais queremos analisar. Porque, beleza, que o capitalismo vai fornecer toda e qualquer solução para quem pagar bem, a gente já sabe, né? O ponto fundamental é o seguinte, bom, do que de fato isso diz sobre nós como seres humanos, como pessoas, né? Ou seja, mais uma vez, somos mais empáticos, somos melhores, somos mais caridosos, o que está acontecendo de fato, né? Bom, o que a gente de cara nota, aliás, vamos lá, antes de entrar nisso daqui, vamos pensar o seguinte, né? Quando a gente olha para a realidade, por exemplo, vocês, eu quero ler as opiniões de vocês nos comentários, mas a primeira coisa que nós podemos pensar é isso. Poxa, a gente estranha quando a gente vê isso. Eu vou te falar a minha opinião, eu acho bizarro esse negócio. Eu acho, de fato, eu acho muito estranho. Porque não é normal. Ponto, não é normal. Veja, porque mais uma vez, até, mas os donos, olha que legal, eles estão querendo, né, fazer o cachorro se sentir bem. Primeiro que assim, felicidade é impossível, porque o cachorro, é um bicho, ele não sabe o que é felicidade, ele só sabe o que é prazer ou desprazer, agradável ou desagradável. Aquilo que muitas vezes você vai ler em livros de autoajuda, que é assim, o ser humano, ele se afasta da dor e se aproxima do prazer e tal, né? Isso, na verdade, é uma linguagem para descrever o mundo afetivo do animal, não do ser humano. É uma grande limitação. Quando você lê isso, já saiba o seguinte, é um sistema amputado, falho, né, de interpretação do mundo afetivo do ser humano, que é muito mais complexo. Nós sentimos inveja, ressentimento, raiva, rancor, a gente tem uma série de outras questões que não acontecem com o animal, né? Tanto não acontecem que todo mundo reconhece, por exemplo, né? Que, veja, essas várias cenas que nós vimos aí, por exemplo, né? A gente não imputa moralidade ao bicho. A gente, por exemplo, na verdade, quando o tadinho do cachorro ali comeu o papel, a gente não pensa, nossa, que burro o cachorro, né? Pô, comer papel. Não, a gente, na verdade, fala, caramba, porra, como vocês colocaram o negócio no papel, sabe? O cachorro vai comer tudo que tiver ali na frente dele, né? E depois, não pode, né? Então você vê que, na verdade, o cachorro, ele se tornou um produto, praticamente, na mão de muitas dessas pessoas, né? Porque, veja, imaginam como incômodo não é pro cachorro ter que ficar no colo, com um monte de coisa, né, em cima dele, com roupinha, com gente pegando. Você entende? Assim, é chato, no fundo. Deve ser insuportável pro cachorro, em alguma medida, né? Vocês entenderam o que eu quero dizer? Claro, uma hipérbole isso aqui, né? Mas vocês entendem? Então vejam. Então o que acontece? Então a primeira coisa é essa. Cara, é normal isso aqui? Bom, eu não vejo como normalidade. Mais uma vez eu vejo como resultado
de uma deturpação da natureza humana, da sociedade em si e de um fenômeno capitalista, como muitas vezes acontece. O ponto é, veja, como que nós identificamos, tá, se uma pessoa, uma sociedade, enfim, são sãs, são normais, tá? Elas estão em bom estado. Nós avaliamos, né, pelo nível de compreensão da realidade, beleza? E, claro, a partir desta compreensão, no verdadeiro comportamento que aquela realidade convoca. Por exemplo, bom, eu tenho aqui, sei lá, eu tenho esse microfone aqui, né? Certo? Eu tenho esse microfone. Ele, obviamente, eu sei que é o microfone, logo eu falo em direção ao microfone para que vocês me ouçam aí, né? Agora imagine se, sei lá, eu começasse, ao invés de falar no microfone, eu fizesse como um influencer babaca, para chamar atenção, né? Como a gente vê em vários, né? Eu começasse a lamber esse microfone, achando que ele é um picolé. Qualquer pessoa normal, sã, minimamente inteligente, olharia para mim e falaria, né? Pensaria pelo menos, esse cara é louco, né? Ele tem algum problema. Ou ele quer chamar atenção, mas de qualquer forma, algum problema ele tem, né? Vocês pensariam isso. Da mesma forma como, eu tenho um mouse aqui de plástico. Eu pegasse, eu preciso pregar um prego aqui na minha parede para pendurar um quadro. E aí eu pegasse esse mouse de plástico e começasse a bater no prego, né? Na segunda, na primeira, na verdade, uma pessoa que olhasse e falasse, você tá louco, né? Qualquer um falaria isso. O que nós estamos querendo dizer aqui? Nós queremos dizer exatamente isso. Que nós estamos olhando para a realidade, interpretando-a mal e agindo mal nela. E aí a gente fala, nossa, tá louco? Pô, o que você tem na cabeça? Né? Não é isso que a gente faz? Beleza. Então veja, e isso, poxa, isso não é uma compreensão nova, né? Não somos nós. Veja, por exemplo, o próprio Santo Tomás de Aquino, né? Das grandes mentes da humanidade, ele já nos deu a pista fundamental sobre a inteligência, que é, o que é inteligência nas palavras de Santo Tomás de Aquino? A adequação do intelecto à coisa. Então, ou seja, basicamente é quando eu observo algo, a realidade, enfim, né? E aí eu entendo o que é, de fato, esta realidade e ajo com base nela. É simplesmente isso, certo? Agora veja, quando nós olhamos então estas cenas, nós pensamos isso dessas pessoas? Nós compreendemos que essas pessoas estão olhando para a realidade, identificando-a pelo que ela é e agindo com base nela? Não, nós imediatamente verificamos algo impressionante. Que parecem ser pessoas que perderam a noção de identificar que, na verdade, elas estão com um cachorro no colo e que a própria ideia de comemorar o aniversário do cachorro é algo bizarro, é algo anormal, é algo que não tem precedente e é algo que, de uma certa forma, se torna irreal porque o cachorro ele não tem a menor compreensão de uma história, de uma cronologia. Ele, tendo 9 ou 2 anos, a única coisa que o cachorro sente é mais ou menos aptidão física, digamos. Certo? Mais ou menos vontade, né, de correr atrás, de brincar ou qualquer coisa assim. Ele não tem crise existencial, ele não tem uma noção de fases da vida. Não existe isso na vida do cachorro. Não dá. A gente não olha um cachorro com 5, 6, 7, 8 anos e pensamos assim, porra, tá na hora dele fazer alguma coisa da vida. A gente não tem esse negócio. Se bem que, em outros vídeos que eu cheguei a ver, né, de pessoas com boletim, onde o cachorro tem nota, né? Pessoas falando que o cachorro, né, assim, tudo são projeções, né? Mas assim, colocando que o cachorro está sendo mais educado do que uma criança. Só que qual que é o grande problema aqui? A gente pode olhar e, qual o problema? Deixa quieto, tudo bem. E claro, o que a gente pode fazer? Proibir um negócio desse? Não, no máximo que a gente pode falar, assim, cara, por exemplo, conheço pessoas que já fizeram isso. Né? A primeira coisa que eu falo categoricamente, eu não iria, assim, não faz sentido nenhum. Pô, tá de sacanagem, né? Principalmente se fosse uma pessoa próxima de mim. Talvez se não fosse tão próximo, eu só falar, não, obrigado, mas se fosse próxima demais, né? Fala, meu, pelo amor de Deus, eu juro que eu conversaria. Eu falei, não, você tá brincando, né? Porque o que acontece? No fundo, e tem uma frase que eu já quero ler aqui pra vocês, que ela é bem elucidativa nesse sentido. No fundo, o que acontece? Nós estamos vivendo uma época onde cada vez mais nós acreditamos exercer controle sobre as coisas, né? E um desses controles é o quê? É nós, por exemplo, não querermos mais ter filhos. Né? Nós podemos hoje, porque existem diversos métodos contraceptivos
Então, com tranquilidade, a gente pode ter o prazer da relação sexual sem o ônus, né, do que de um filho, de uma surpresa de um filho, né? Só que vejam, este é o grande problema. Por quê? Porque, normal, não acho que todo mundo tem que ter filho, não acho que todo mundo tem vocação para isso, não acho mesmo, não é essa a questão, tá? Né, sempre fazendo as devidas ressalvas, né? Mas quem não quer entender também não vai entender de qualquer jeito. Mas, bom, o que acontece é o seguinte, as pessoas então não querem ter filhos. Só que aqueles impulsos afetivos, veja, não estou falando de vocação aqui, estou falando de impulsos afetivos, tá? Eles permanecem ali, buscando algo ao qual se conectarem, não é? Então o que acontece? Com base nesses impulsos afetivos, vamos falar assim por um linguajar num linguajar menos próprio, né? Mais impróprio, eu ia dizer, né? Que é o seguinte, veja, o que eles fazem então? Eles projetam isso nos cachorros, tá? Que é mais barato, né? Tem até o... Bom, enfim, né? O filósofo aí, né? Que fala, porque é mais barato, morre mais cedo, dá menos trabalho, não se cansa da sua chatice, do seu comportamento. São apontamentos válidos, né? Que, claro, nenhum deles será dito dessa forma, tá bom? Mas o que acontece é o seguinte, observe esse fenômeno. Veja, não para que você aponte, nossa, que idiota, que vá lá e xingue essas pessoas, pelo amor de Deus, isso é uma demência da tua parte também. O que eu estou falando é que a gente observa e mais uma vez, no máximo, a gente se precaver dessas coisas. Para que a gente não caia para que a gente continue, primeiro, achando absurdo o que é absurdo, e segundo, a gente também não caia nisso, porque você vai ver, por exemplo, uma pessoa com quase seus 40 anos de idade, que ainda tá solteiro, solteira, e daqui a pouco, por não encontrar ninguém para ter um relacionamento, e no anseio de ter uma família, mas já percebendo que provavelmente isso não vai acontecer, né? Porque para a mulher tem esse limite biológico. Não dá para ter, né? Que nem a Cláudia Raia que falou lá que teve. Todo mundo sabe, né? Que não é que ela teve, né? Aquilo lá é tentando utilizar da tecnologia, tá? Para de uma certa forma, sobrepor a biologia natural, né? Mas enfim, não é esse o assunto. O ponto é, aí, claro, a pessoa vai colocar os seus afetos no que é mais fácil de se fazer, que é um cachorro que, vamos lá, primeiro, está limitado ao que você diz, ao que você impõe a ele. Por exemplo, se o cachorro tivesse uma mínima consciência, é capaz desse cachorro achar uma porcaria e falar, pô, você tá louca, né? Mas ele não tem. E é justamente por isso que é bizarro. Você entende? Ele não tem, ele não sabe o que tá acontecendo. Ele só tá incomodado, tipo, me põe no chão, deixa eu comer, me dá... Você entende? Imagina, cara, que bizarrice. Como que alguém se presta a um negócio desse? Eu tô falando do fundo do meu coração, cara. Eu acho bizarro. Não, mas você tem que respeitar. Pô, tá, mas não tem que concordar. Outra coisa, respeitar não é concordar com a pessoa. Respeitar é respeitar o direito dessas pessoas fazerem isso. E elas têm, o mercado tá aí, elas podem pagar e fazer o que elas quiserem nesse sentido, né? Desde que seja legal, logicamente. Agora, o ponto é, pô, eu concordar com um negócio desse. Só que aí o que acontece? Essas pessoas, como elas anestesiam, ou de uma certa forma maqueiam isso, tá? Elas têm um leve respiro. E aí tem uma frase de Oscar Wilde que se conecta muito com isso, que é o seguinte, ó. O sentimental é simplesmente aquele que deseja desfrutar do luxo de uma emoção sem ter que pagar por ela. E isso aqui é sensacional, porque é exatamente isso. As pessoas que não querem ter filhos, algo que é para sempre, elas não querem ter filhos, algo que é muito mais caro, algo que dá mais trabalho, algo que reage ao seu comportamento chato, algo que você tem que educar, até porque um cachorro, você não tem que fazer nada disso. O cachorro você tem que fazer o quê? Cara, você tem que dar um mínimo de condição para que ele exista, certo? E você tem que ali dar um certo afeto, hora ou outra, né? Mas de qualquer forma, mais uma vez, ele não reage, você não tem que educar, ele não tem que, você entende? Ele não, se você der uma bronca nele, ele vai aceitar essa bronca, ele não vai reagir, ele não vai, você entende? Ou seja, é tudo muito mais fácil. Então, no fundo, a gente faz o quê? Projeta em um bicho, tá? E de certa forma tenta humanizá-lo para que as nossas projeções humanas, né, apontem para algum lugar e não fiquem travadas dentro do nosso peito, mostrando muitas vezes, ou evidenciando muitas vezes, o fracasso do nosso projeto familiar. Porque é este o ponto. Veja, não a expressão pai de pet, ela obviamente é imprópria e ela é errada, porque você não é pai a partir do momento que você não cria e nem gera. Porra!
Porque assim, não, mas lógico que eu sou pai, porque eu que crio. Você cria porra nenhuma. O que é criar um cachorro, cacete? Tudo bem, lógico que a gente fala assim, eu crio, beleza. O ponto é o seguinte, não é o mesmo projeto. Você não tem... O que eu quero dizer é o seguinte, a afetividade que ele tem por você, ela não tá ligada a nenhuma relação paternal. É simplesmente você alimenta ele e acabou, ele gosta de você, porra. Acabou, é isso. Tá? É isso. Mas veja, Thiago, então você tá problematizando as pessoas fazendo... Não, porra, não, faça o que quiserem, tô nem aí. A real é essa, só não participa, pô. Agora, o ponto é, você que é um pouco mais antenado, não caia nessa besteira, não comece a normalizar, porque veja, daqui a pouco, este é o ponto. Todo mundo acha bizarramente isso normal, né? E aí é lógico que todo mundo adoece. E claro, isso vai caindo numa série de outros problemas. Ou você acha que o excesso... Claro, não é este só o problema, tá? Mas veja, esse é o ponto, cosmovisão. O que acontece é o seguinte, a cosmovisão da pessoa começa a se tornar deturpada. Ela começa a perder a hierarquia da realidade, ela começa a olhar para a realidade, não mais a interpreta da melhor forma, e é claro que ela vai se frustrar. É lógico que ela vai se frustrar, porque, por exemplo, o pet, ele não vai acalentar o coração daquela pessoa no mesmo nível que um filho dela. Né? E quando nós pegamos... veja, eu vou explorar tudo isso com muito mais profundidade em novas aulas, assim, né? Mas, veja, o ponto central é o seguinte. Quando nós pegamos, então, a noção de pessoa, né? Então pegamos a noção mais disseminada, que é a noção de Boécio. Substância individual de natureza racional. Então, beleza. O pet, ele é uma substância individual? É. Racional? Não. Então pronto, não é uma pessoa. Então você não tem mais como, que é vamos dizer assim, o terceiro aspecto, que é individualidade, racionalidade, e o terceiro aspecto que começa a florescer muito mais para responder ao dilema, grande dilema da Santíssima Trindade cristã, não é? Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, três substâncias de uma mesma natureza, né? Ou seja, o que acontece é que nós colocamos um elemento a mais, que é o elemento da relacionalidade. Então, ou seja, veja, então vamos voltar para nós. Então nós somos um ser individual, racional e que se relaciona. Deixa eu tirar aqui. E que se relaciona. Então somos muito pautados pelas relações que nós estabelecemos. Você percebe? Tanto que se você for se apresentar, muito provavelmente você vai falar assim, sei lá, que nem eu sou Thiago, filho de A, B, né? Ou seja, eu vou falar, tá? As minhas relações, né? Sou marido da Andressa, filho da Cândida, e assim vai, né? Agora, veja, o ponto fundamental é justamente esse. Se nós nos definimos pelas relações que estabelecemos, o que vai acontecer com pessoas que se definem como pai e mãe de pet? Elas vão começar a se definir por essas relações, mas veja, serão relações frustradas, porque são relações limitadas e amputadas que não estão no nível que elas estão colocando. E aí é outro ponto que eu coloco, que é o seguinte, quando você humaniza o que não é humano, ou seja, quando você leva o que não é humano para o nível da humanização, você acabará por desumanizar o humano. Então é exatamente o que a gente vê. Pessoas, por exemplo, se posicionando totalmente contra matar um ovo de tartaruga, mas se posicionando absolutamente a favor, independentemente de qualquer ressalva, a favor do aborto, né? É isso que a gente vê. Esse é o caminho. É um caminho, então, de normalização do anormal e de dessensibilização com a hierarquia da realidade. Então, veja, o que eu tô querendo colocar para vocês não é, mais uma vez, julgar essas pessoas que a gente acabou de ver, ou julgar qualquer um. Aí você vai para um parque, você vai chegar e se rebelar, fala, para, seus idiotas, popó. Não, pelo amor de Deus. Ter cachorro, ter um bicho, é maravilhoso para muitos, né? Assim, dá uma grande alegria pra gente realmente, é um afeto muito gostoso. Isso é indiscutível. O problema é quando nós, mais uma vez, começamos a querer agir a partir de afetos que são nossos e não do bichinho. E aí, veja, isso aqui, pra mim, beira muito mais algo cruel do que algo legal pro cachorro. Porque, mais uma vez, é você pegar o cachorro, tirar do habitat dele, que o habitat tá ali no chão, de boa, entendeu? Faz um carinho, brinca com as pessoas e sai. E não, você coloca ele com holofote, com um monte de gente tirando foto. Você não tem ideia, no fundo, do estresse que isso pode causar para o animal. Vocês entendem isso? Então, no fundo, o que nós podemos compreender? Que é mais um fenômeno de mercado. Só que, mais uma vez, ao invés de... E esse é um grande problema, né? Tem gente que fala assim, critica o capitalismo então, né?
Pô, tá aí uma grande crítica ao capitalismo, que tudo se torna mercadoria. Tudo. Então ele vê qualquer frustração, e qualquer frustração ela pode ser acalentada. E aí a gente vai problematizando, obviamente, muito mais a sociedade. Como, por exemplo, alguém que é muito sozinho, daqui a pouco tem uma boneca sexual em casa. Você entende? Veja. Só que o meu objetivo aqui agora, veja, é tentar olhar com você, porque a gente pode tratar isso de uma porrada de coisas, a gente pode ver isso desaguar em um monte de lugares. Eu já apontei alguns aqui para vocês, mas o principal é o que nós precisamos compreender, que é a nossa relação com a realidade, que deturpada nos frustrará, com absoluta certeza, né? Com absoluta certeza. Porque a gente, no fundo, nós estamos diante de um fenômeno que ainda não sabemos qual será o resultado, no seguinte sentido. Há uma geração, né, ou seja, uma geração atrás, que é dos nossos pais, tá? Eles ainda tiveram filhos e uma família, certo? Hoje, a gente ainda não sabe o que será dessas pessoas quando forem mais velhas e se verem absolutamente sozinhas. Com um quinto cachorro. Que, mais uma vez, veja, é importante, mais uma vez, eu não estou, só para concluir, né, demonizando essa relação. Mais uma vez, eu acho maravilhoso. Quando eu vou na casa da minha mãe, quando eu vou na casa do meu sogro, eu adoro brincar com o cachorro, adoro ficar com ele. Ele tem ali, claro, o seu papel na nossa vida, mas é um papel profundamente limitado. Vocês entendem? Este é o ponto, né? Este é o ponto. E aí, quando eu pego e tiro ele do lugar que ele está para alçá-lo ao lugar que eu gostaria que ele estivesse, no fundo, eu só estou me denunciando como uma pessoa frustrada, egoísta e, de uma certa forma, longe, né, da sanidade da realidade. Logo, indo contra ao que Santo Tomás de Aquino nos coloca. Então eu gostaria que vocês avaliassem, e aí vocês com vocês, mas me deixe saber nos comentários também, se você gostou desse episódio, curta, se inscreva, ative as notificações para ficar sabendo. Quanto mais vocês participarem, mais, mandem temas também, né? Mas mais temas eu vou trazer para vocês, mas que é para concluir, que é o seguinte, ó. A partir do momento que nós vemos esse pano de fundo da sociedade, com essas várias deturpações e mutilações, digamos assim, e perdemos a capacidade de avaliá-las pelo que elas de fato são, nós acabamos por assimilar isso e não mais estranharmos ou desconfiarmos. E aí isso, querendo ou não, impacta a nossa vida pessoal, que muitas vezes nos limita para o projeto que podemos e devemos desempenhar, que muitas vezes é formar uma família, é ir atrás de uma pessoa boa, decente, que vá fazer um ótimo casal conosco, certo? Mas que eu acabo abdicando disso porque eu acabo jogando meus afetos num animal, e quando for tarde demais, e eu perceber isso, eu perceber que, por exemplo, o bicho, por mais que eu ame, por mais que eu faça festinhas de aniversário para ele, ele não reage do jeito que eu quero, ele não me dá as alegrias que eu achava que ele ia dar, e por aí vai, o que vai acontecer é o que já vem acontecendo. Eu vou cada vez mais manipular, me dessensibilizar e me tornar uma pessoa cínica. Né? Tanto que até o Oscar Wilde, a continuação dessa frase é: lembre-se que todo sentimental é sempre um cínico. Sempre um cínico. Porque no fundo, o sentimental, ele está muito mais apegado às emoções do que à realidade. E aí o que ele faz? Ele deturpa a realidade para que o sentimentalismo dele seja, de uma certa forma, satisfeito. Que é a pessoa que sinaliza a virtude de forma hipócrita, como eu também já falei em episódios passados. Bom, mas já fui longe demais, acho que já tá bom, já deu para entender o ponto. Então eu espero que vocês, como, né, meta final aqui, lembrem-se sempre, Santo Tomás de Aquino definia a inteligência como adequação do intelecto à coisa. Então a primeira coisa é essa: eu estou são, né? Sou uma pessoa de fato racional, como Boés dizia, né? Ou seja, eu sou uma pessoa, então eu preciso utilizar da racionalidade para entender a realidade e agir com base nela, para que eu não assimile e sim estranhe e até desconfie do que vai contra a hierarquia fundamental da realidade. Certo? Grande abraço, se inscreva, curta, ative as notificações e até o próximo episódio.